O calor escaldante de julho castigava as ruas estreitas de paralelepípedos de ouro preto, tremeluzindo em ondas sobre o calçamento. Dentro da modesta oficina de Arthur Almeida, na periferia da cidade, a temperatura era ainda mais alta. Davi Almeida, de 10 anos, estava com os pés mergulhados na graxa, seus ombros magros retos sob o macacão largo demais. O suor escorria por seu pescoço, umedecendo a gola de sua camiseta desbotada, enquanto ele encarava o imenso caminhão de bombeiros vermelho que dominava o espaço apertado. O velho caminhão da cidade, sua pintura antes brilhante, agora lascada e fosca, permanecia silencioso e derrotado. Seu motor a diesel se recusava a pegar há 3 dias, e a inspeção do dia seguinte pairava como uma nuvem de tempestade. Se falhasse, o distrito noroeste de Ouro Preto perderia seu único veículo de emergência funcional. Davi enxugou a testa com as costas da mão, deixando uma mancha de graxa preta em sua pele sardenta. O cheiro metálico de óleo se misturava ao odor acre de um motor superaquecido, um coquetel familiar que ele respirava desde a infância. Ao seu redor, ferramentas estavam espalhadas pelo chão de cimento, chaves de boca, jogos de soquetes e equipamentos de diagnóstico que não conseguiram resolver o mistério. "Dá licença, garoto", bradou o inspetor-chefe Guedes da porta. Seu peito largo forçava os botões de seu uniforme e seu bigode farto se contraía de impaciência. "Você está desperdiçando um tempo precioso que não temos." A voz do chefe ecoou pelas paredes de metal corrugado. Atrás dele, 4 bombeiros se mexiam desconfortavelmente, suas expressões uma mistura de pena e resignação. Eles haviam visto mecânicos certificados de 3 oficinas diferentes admitirem a derrota nas últimas 72 horas. "Sinto muito, Sr. Arthur", continuou o chefe, dirigindo-se ao avô de Davi, que estava quieto no canto, "mas acho que precisamos ligar para o Comando Regional de Belo Horizonte e solicitar um caminhão emprestado. Este aqui não tem mais salvação." Arthur Almeida endireitou sua postura curvada, as linhas se aprofundando ao redor de seus olhos azuis claros. Aos 67 anos, suas mãos estavam permanentemente manchadas de graxa, os nós dos dedos retorcidos por décadas de trabalho manual. "Meu neto conhece este motor melhor do que ninguém, chefe. Dê uma chance a ele." Guedes bufou, sem se preocupar em esconder seu ceticismo. "Uma criança? Isso não é um carrinho de brinquedo com problema de bateria. É um caminhão Pierce de 30 anos com uma modificação feita sob medida. Nem o Jensen da regional conseguiu diagnosticar." Davi sentiu um tremor percorrer seu peito. Não era medo, era determinação. Ele havia se acostumado a ser subestimado, aos olhares de soslaio e comentários depreciativos. Enquanto outros meninos de sua idade jogavam bola no parque ou trocavam figurinhas, ele passava inúmeras noites debaixo de veículos, aprendendo a identificar problemas pelo som, vibração e cheiro. "Eu consigo consertar", disse ele, sua voz pequena, mas firme no espaço cavernoso. Um dos bombeiros mais jovens, Mendes, de acordo com seu crachá, abafou uma risada. "Ouve só o garoto. Daqui a pouco vai estar fazendo cirurgia de coração." Davi manteve os olhos fixos no motor, recusando-se a reconhecer a zombaria. Ele passou os dedos pela linha de combustível, sentindo irregularidades que outros poderiam ter perdido. O caminhão tinha um ritmo, um pulso que ele havia memorizado durante as muitas tardes que passara, ajudando Arthur a mantê-lo. "Este motor vai para o ferro velho se não passar na inspeção de amanhã", disse Guedes secamente. "Não temos orçamento para outra reforma geral." Arthur atravessou o chão manchado de óleo, colocando uma mão envelhecida no ombro de Davi. Ele cheirava a fumo de rolo e hortelã, uma combinação reconfortante que Davi conhecia desde sempre. "O que cê tá ouvindo, meu filho?" ele sussurrou, seu sotaque mineiro se acentuando como sempre acontecia quando estavam sozinhos. Davi fechou os olhos, colocando a palma da mão contra a carcaça de metal quente. Os outros ficaram em silêncio, talvez por respeito a Arthur, ou mais provavelmente, para juntar munição para futuras zombarias. O único som era o gotejar suave do condensador do compressor de ar no canto e o barulho distante do tráfego na rua direita. "Não é a bomba de combustível", murmurou Davi abrindo os olhos. "Todo mundo estava procurando no lugar errado."
Guedes checou o relógio com impaciência exagerada. Já perdemos tempo demais com... Por favor, interrompeu Arthur, sua voz firme apesar da suavidade. Dê a ele até de manhã. Algo no tom do velho, talvez a dignidade silenciosa ou a fé inabalável em seu neto, fez Guedes hesitar. Ele examinou a oficina, observando o equipamento modesto, os certificados de agradecimento do Corpo de Bombeiros que datavam da década de 1980 e as fileiras de ferramentas meticulosamente organizadas que falavam de orgulho profissional. Até de manhã, então, ele concedeu a contragosto. Mas nem um minuto a mais. Se esse motor não estiver roncando às 8 em ponto, vamos ligar para o comando regional. Os bombeiros saíram, suas botas batendo no concreto. Mendes parou na porta, dando a Davi um olhar que beirava a compaixão. Não é vergonha nenhuma admitir quando algo é grande demais para você, garoto. Quando eles se foram, Davi sentou-se em um banquinho de madeira, de repente ciente de como suas pernas doíam por ficar de pé o dia todo. Arthur trouxe-lhe um copo d'água, os cubos de gelo tilintando nas laterais. Você não precisa fazer isso, disse seu avô gentilmente. Não é seu fardo. Davi bebeu um longo gole, a água fria um alívio abençoado para sua garganta seca. Pela porta aberta da oficina, ele podia ver o sol começando a se pôr, pintando os casarões coloniais de Ouro Preto com uma luz âmbar e quente. Em algum lugar à distância, uma sirene soou, um lembrete do que estava em jogo. Eu quero, respondeu ele, pousando o copo vazio. Eu preciso. Arthur o estudou por um longo momento, depois assentiu uma vez. Então ficaremos a noite toda, se for preciso. Ele pegou sua caixa de ferramentas, as dobradiças rangendo em protesto. Por onde começamos? Davi se levantou, sentindo uma nova determinação em endireitar sua coluna. O tremor em seu peito havia se transformado em algo mais forte, uma certeza silenciosa que zumbia junto com seu coração acelerado. Ele passara toda a sua jovem vida aprendendo a ouvir os motores, a entender sua linguagem quando todos os outros ouviam apenas barulho. Começamos desmontando, disse ele, pegando uma chave de boca. E desta vez vamos ouvir o que ele está tentando nos dizer. Enquanto a escuridão caía sobre Ouro Preto, as luzes da oficina de Arthur Almeida permaneceram acesas, lançando longas sombras pelo chão. Lá dentro, um menino com as mãos manchadas de graxa e um foco inabalável se preparava para provar que, às vezes, as pessoas menores podiam resolver os maiores problemas, se ao menos tivessem a coragem de tentar. Davi nasceu em uma terça-feira chuvosa, em um apartamento apertado acima da peixaria do seu Joaquim, no antigo bairro do Mercado de Ouro Preto. O apartamento cheirava perpetuamente a peixe frito e sal. Não importava quantas velas de capim-limão sua mãe acendesse. No dia de seu nascimento, o antigo aquecedor a gás quebrou, deixando Eliane Almeida trazer seu filho ao mundo em um quarto aquecido apenas por um aquecedor elétrico portátil que soltava faíscas alarmantes sempre que era ligado. Talvez fosse apropriado que as primeiras horas de Davi fossem passadas em um lugar que precisava de conserto. Sua vida seria definida por coisas quebradas. Aos 4 anos, Davi já sabia o nome de todas as ferramentas da coleção de seu avô. Enquanto outras crianças de sua idade aprendiam cantigas de ninar, ele memorizava a diferença entre uma chave de soquete e um torquímetro, entre chaves Phillips e de fenda. A oficina de Arthur Almeida era uma catedral de maravilhas mecânicas, um espaço sagrado onde milagres aconteciam diariamente, com motores mortos rugindo de volta à vida e metal amassado sendo martelado em formas úteis mais uma vez. Me passa a chave 10, meu filho, dizia Arthur, sua voz abafada debaixo de qualquer veículo que estivesse consertando. O pequeno Davi examinava a bancada caótica, seus dedinhos encontrando exatamente o tamanho certo, sem hesitação, como se as ferramentas o chamassem. Eliane se preocupava, é claro. Ele devia estar brincando com crianças da idade dele, dizia ela ao sogro, observando Davi desaparecer debaixo de um Fiat Palio. Apenas seus tênis visíveis. Não respirando fumaça e ficando com graxa debaixo das unhas. Mas Arthur via algo no menino que os outros não percebiam. Uma afinidade natural por coisas mecânicas,
um entendimento intuitivo que não podia ser ensinado. Algumas pessoas nascem com isso, explicava ele, limpando as mãos em um pano que já fora uma toalha de cozinha. Como músicos que tocam de ouvido. O pai de Davi, Miguel, nunca possuiu esse dom. Ele trabalhava na oficina a contragosto, contando as horas até o fechamento, quando podia escapar para o boteco na esquina. Ele via o negócio da família como uma prisão e não como um legado. No 6º aniversário de Davi, Miguel Almeida desapareceu. Nenhum bilhete, nenhum telefonema. Apenas um lado vazio da cama e R$ 50 faltando do dinheiro das compras. Os oficiais de justiça chegaram 3 semanas depois, agitando papéis que detalhavam dívidas das quais Eliane não sabia nada. Dívidas de jogo. Empréstimos de pessoas que não anunciavam nas páginas amarelas. Vamos perder tudo, soluçou Eliane, desabando no sofá gasto, o aviso de despejo tremendo em sua mão. Arthur ficou em pé na pequena sala de estar, o peso de seus 63 anos visível na curvatura de seus ombros. Não, disse ele finalmente. Tudo não. A oficina sobreviveu, mas por pouco. Arthur vendeu sua coleção de motocicletas antigas, Caloi e Monarchs, que ele havia restaurado com cuidado amoroso ao longo de décadas. Eliane arrumou um segundo emprego limpando escritórios no centro, chegando em casa com as mãos vermelhas e rachadas, cheirando a água sanitária e amônia. Eles se mudaram do apartamento acima da peixaria para um menor atrás da oficina, onde o aluguel era mais barato, mas a corrente de ar das janelas mal ajustadas tornava as noites de inverno quase insuportáveis. Apesar de tudo, Davi se refugiava cada vez mais no mundo dos motores e engrenagens. Enquanto os colegas na escola municipal de Ecclesall comparavam tênis novos e videogames, Davi usava roupas de segunda mão e passava seu tempo livre aprendendo a recondicionar carburadores. A provocação era implacável. Graxeiro, eles o chamavam, menino da chave inglesa. A senhora Fátima, sua professora da 2ª série, chamou Eliane para uma conversa. O Davi é isolado, explicou ela, sua voz gentil, mas preocupada. Ele não participa das brincadeiras no recreio. Ele só fica sentado perto da cerca com seu caderno, desenhando motores. Eliane olhou para suas próprias mãos, envergonhada das unhas quebradas e queimaduras de produtos químicos. Eu sei que ele é diferente, sussurrou ela, mas ele é feliz na oficina. É o único lugar onde ele parece-me inteiro. A verdade é que Davi aprendeu cedo a se tornar invisível. Na escola, a invisibilidade significava sobrevivência. Menos provocações, menos empurrões no corredor. Na oficina, a invisibilidade era uma habilidade que lhe permitia observar, absorver conhecimentos sem interrupção. Ele podia ficar em um canto por horas, observando Arthur diagnosticar uma transmissão problemática ou trazer de volta à vida um motor afogado e ninguém o notaria até que ele se movesse. Mas ele sempre ouvia. O tic-tac do metal esfriando após uma longa viagem. A respiração ofegante de um filtro de ar entupido. O barulho característico de uma correia dentada prestes a falhar. Nesses sons, Davi encontrou uma linguagem mais honesta do que as palavras cruéis de seus colegas, ou as promessas vazias que seu pai havia feito antes de desaparecer. Quando ele tinha 8 anos, Ouro Preto enfrentou seu pior inverno em décadas. Canos congelaram e estouraram por toda a cidade. O telefone da oficina tocava constantemente com chamadas de emergência de pessoas presas com baterias arriadas e radiadores congelados. Arthur trabalhava 18 horas por dia, sua artrite inflamando dolorosamente no frio. Uma noite, exausto além das palavras, ele desabou em um banquinho, uma bomba d'água meio consertada abandonada na bancada. Não consigo dar conta de tudo, admitiu, sua voz quebrando de fadiga. Davi, que estava organizando velas de ignição por tamanho, largou sua caixa e se aproximou da bancada. Sem uma palavra, ele pegou a bomba d'água e a examinou. Arthur observou cansado demais para protestar, enquanto o menino desmontava metodicamente as peças restantes. Limpava cada uma com precisão cuidadosa e depois as remontava em perfeita ordem. Quando Davi terminou, a bomba funcionava perfeitamente. Onde você aprendeu a fazer isso? Arthur perguntou, o espanto superando momentaneamente sua exaustão. Davi,
encolheu os ombros, envergonhado com a atenção. Eu vi o senhor fazer isso na semana passada no Renault da dona Cida. A partir daquele dia, Arthur começou a ensinar Davi deliberadamente, não apenas permitindo que ele observasse. Eles desenvolveram um ritmo, trabalhando lado a lado em um silêncio confortável, pontuado por instruções ou perguntas ocasionais. As mãos pequenas de Davi podiam alcançar lugares que as mãos maiores e artríticas de Arthur não conseguiam. As décadas de experiência de Arthur guiavam Davi através de problemas que ele nunca havia encontrado antes. Juntos, eles mantiveram a oficina viva, mesmo com grandes redes de reparos abrindo nos arredores da cidade, oferecendo salas de espera luxuosas e diagnósticos computadorizados. A Arthur Filho se especializou nos casos perdidos, os veículos que outras oficinas declaravam sem salvação. Seus clientes não eram ricos, mas eram leais. O carteiro cuja van fazia barulhos alarmantes, mas que não podia pagar por uma nova. A enfermeira que precisava de seu Fiat Uno com 20 anos de uso para chegar aos plantões noturnos. O centro comunitário com uma Kombi que se mantinha funcionando principalmente pela engenhosidade de Arthur e pela habilidade crescente de Davi. O corpo de bombeiros tornou-se cliente 5 anos antes, quando cortes no orçamento os forçaram a manter equipamentos antigos em vez de substituí-los. Seu caminhão Pierce, de 30 anos, um gigante da engenharia americana modificado para as estradas brasileiras, era particularmente problemático, mas era essencial para o distrito noroeste de Ouro Preto, onde ruas estreitas que datavam dos tempos coloniais dificultavam o acesso para motores modernos e maiores. Agora, enquanto Davi estava diante daquele mesmo caminhão de bombeiros, o peso de tudo repousava sobre seus ombros estreitos. Não apenas o conserto do caminhão, mas o futuro da oficina, o legado de seu avô e seu próprio senso de valor em um mundo que já o havia descartado como insignificante. Confia no que se ouve, meu filho, Arthur sempre lhe dizia, a voz suave como couro gasto. Máquina não mente. E assim, enquanto o ceticismo do inspetor-chefe Guedes pairava no ar como um desafio, Davi colocou a palma da mão contra o flanco quente do caminhão de bombeiros e fechou os olhos. Em algum lugar em seu coração de metal, um segredo esperava para ser descoberto, e ele estava determinado a ser quem o encontraria. O amanhecer rompeu relutantemente sobre Ouro Preto, o sol lutando para perfurar um cobertor de nuvens cinzentas que pairava baixo sobre as chaminés coloniais e os blocos de escritórios modernos da cidade. Uma garoa fina havia começado em algum momento depois da meia-noite, batucando contra o telhado de metal corrugado da oficina, com um ritmo oco que combinava com o batimento cardíaco de Davi. Ele não havia dormido, nem Arthur. Eles trabalharam durante a noite, o velho cochilando ocasionalmente em uma poltrona surrada, guardada para os clientes, enquanto Davi metodicamente checava e rechecada cada sistema que poderia estar causando a recusa teimosa do caminhão de bombeiros em pegar. Agora, enquanto a primeira luz fraca da manhã se filtrava pelas janelas sujas, Davi rastejou para debaixo do veículo maciço, uma pequena lanterna de LED presa entre os dentes. O chassi se erguia acima dele como o esqueleto de alguma besta pré-histórica, pingando condensação e décadas de sujeira da estrada em seu macacão já imundo. O chão de cimento sob ele estava frio e úmido, infiltrando-se pelo tecido para gelar sua pele. Tenta o sistema de injeção primeiro, chamou Arthur de algum lugar perto da frente do caminhão. Procedimento padrão. Davi assentiu, embora seu avô não pudesse vê-lo. O procedimento padrão era exatamente o que havia derrotado os 3 mecânicos certificados que examinaram o caminhão antes dele. Mas ele entendia por que Arthur sugeria isso. Ao diagnosticar problemas de motor, você sempre começava com as causas mais comuns antes de passar para as obscuras. O sistema de injeção a diesel era complexo, mas um território familiar para Davi. Ele havia ajudado Arthur a recondicionar sistemas semelhantes em caminhões e equipamentos agrícolas, aprendendo como os componentes precisamente calibrados trabalhavam juntos para fornecer combustível na pressão e no tempo exatos. Com movimentos cuidadosos, ele desconectou o primeiro injetor
e o testou usando o kit de diagnóstico que pegaram emprestado da Autopeças do Wilson. Funcionamento perfeito, sem entupimentos, sem vazamentos. Ele passou para o segundo injetor, depois para o terceiro, trabalhando com a paciência metódica que desenvolveu em anos de observação. Cada teste voltava limpo. Quando ele terminou de verificar todos os 6 injetores, a umidade do chão havia encharcado até seus ossos e um nó familiar de ansiedade começou a se formar em seu estômago. E aí? Arthur perguntou quando Davi finalmente emergiu, seu rosto manchado de sujeira e suor, apesar do frio da manhã. Davi balançou a cabeça, a decepção um gosto amargo em sua boca. Os injetores estão bons. A pressão do combustível está normal. Eu verifiquei as velas aquecedoras também, todas funcionando. Arthur lhe entregou uma caneca lascada de café, o vapor subindo em espirais que embaçaram momentaneamente os óculos de Davi. E a correia dentada? Vou verificar agora. Davi tomou um gole grato do café forte e doce, deixando-o aquecê-lo por dentro. Ele olhou para o relógio antigo na parede. 6h42. Pouco mais de 1 hora antes de o inspetor-chefe Guedes retornar, esperando um milagre ou a confirmação de seu julgamento depreciativo. A correia dentada era um componente crítico, responsável por sincronizar as válvulas do motor com os pistões. Se estivesse mesmo que ligeiramente desalinhada, o motor não pegaria. As mãos de Davi tremeram um pouco, enquanto ele removia a tampa protetora, em parte pelo cansaço, em parte pelo medo crescente do fracasso. Dona Amélia, da padaria ao lado, enfiou a cabeça pela porta lateral, carregando um saco de papel que encheu a oficina com o cheiro quente e reconfortante de pão fresco. Pensei que vocês dois poderiam usar um sustento, disse ela, observando a aparência desgrenhada deles com olhos solidários. Estão na lida a noite toda, então? Arthur aceitou o saco com um sorriso cansado. Deus lhe pague, Amélia. Ainda estamos tentando. Ela olhou para o caminhão de bombeiros silencioso, depois de volta para o rosto determinado de Davi. Se alguém pode consertar isso, é o seu menino. Todo mundo sabe que ele tem o toque. Ela deu um tapinha no ombro de Davi antes de se retirar, deixando para trás o cheiro persistente de canela e fermento. O toque. Era assim que os clientes regulares chamavam a habilidade misteriosa de Davi para diagnosticar problemas mecânicos. O velho seu Finazzi, que ainda dirigia um Fusca 62, afirmava que o menino podia ouvir coisas que ainda não estavam lá. Problemas que estavam apenas começando a se desenvolver. Davi nunca pensou nisso como algo especial. Para ele, era simplesmente uma questão de prestar atenção, de tratar os motores com o mesmo respeito que seus colegas de classe reservavam para seus heróis do futebol ou estrelas pop. Mas à medida que a manhã avançava e teste após teste não revelava nada, Davi começou a duvidar. Talvez esse problema estivesse além até mesmo de suas habilidades. Talvez o inspetor-chefe Guedes estivesse certo em zombar da ideia de um menino de 10 anos ter sucesso onde profissionais haviam falhado. A correia dentada estava perfeita, assim como a compressão em cada cilindro. As conexões da bateria estavam limpas e apertadas. Cada mangueira estava intacta, cada junta selada. Davi se movia pelo compartimento do motor como um cirurgião, verificando cada componente com um desespero crescente à medida que os minutos passavam. Às 7h30, Arthur colocou uma mão gentil no ombro de seu neto. Você precisa descansar, meu filho. Só por alguns minutos. Davi balançou a cabeça teimosamente, enxugando o suor da testa com um antebraço sujo. Não posso. Não há tempo. Você não consegue pensar direito quando está exausto, insistiu Arthur, guiando-o para a poltrona. Feche os olhos. 5 minutos. Relutantemente, Davi afundou nas almofadas gastas. No momento em que fechou os olhos, o cansaço o dominou como uma onda, ameaçando puxá-lo para o fundo completamente. Ele lutou contra isso, forçando sua mente a continuar trabalhando mesmo enquanto seu corpo exigia rendição. O que ele não tinha verificado, o que todo mundo tinha esquecido. O sistema de combustível parecia o culpado mais provável, mas ele havia examinado cada parte acessível. O sistema elétrico estava funcionando normalmente. O escapamento não estava bloqueado. A entrada de ar estava limpa.
Uma tosse de Arthur o trouxe de volta à atenção. Davi não percebeu que tinha cochilado até que se endireitou com um solavanco, momentaneamente desorientado. O relógio agora marcava 7h42. Não sei se consigo fazer isso, confessou ele, sua voz pequena e rouca de exaustão. Pela primeira vez, desde que o inspetor-chefe Guedes havia lançado seu desafio, Davi sentiu o peso total da falha potencial pressionando-o. Se ele não conseguisse consertar o caminhão, o Distrito Noroeste perderia seu veículo de emergência. O corpo de bombeiros levaria seus negócios para outro lugar, e a oficina de Arthur, já lutando para se manter à tona em um mar de concorrência corporativa, poderia finalmente afundar. Arthur pousou a caneca que estava segurando e se agachou diante de seu neto, seus joelhos estalando em protesto. Com os dedos calejados, ele limpou uma mancha de graxa da bochecha de Davi, seu toque gentil apesar da aspereza de sua pele. "Me escuta", disse ele, seu sotaque mineiro se aprofundando como sempre acontecia em momentos de emoção. "Você chegou até aqui, não desista agora." "Mas eu já verifiquei tudo", protestou Davi. "2 vezes." Arthur balançou a cabeça. "Tudo não. Você verificou o que pode ver, o que pode alcançar." Ele bateu no peito de Davi, bem acima do coração. Mas os melhores mecânicos não usam apenas os olhos e as mãos. Eles usam isso aqui. Davi sabia o que seu avô queria dizer. Era algo que Arthur lhe ensinara desde o início. Que as máquinas falavam uma linguagem própria, comunicando-se através de vibrações e sons que a maioria das pessoas descartava como ruído sem sentido. Para entender verdadeiramente um motor, você tinha que ouvir com mais do que apenas seus ouvidos. Com renovada determinação, Davi se aproximou do caminhão de bombeiros mais uma vez. Em vez de imediatamente pegar as ferramentas, ele colocou ambas as mãos no metal frio do bloco do motor e fechou os olhos. A oficina ficou em silêncio, exceto pelo suave tamborilar da chuva e pela respiração suave de Arthur. Por vários longos momentos, Davi ficou perfeitamente imóvel, concentrando todos os sentidos na máquina à sua frente. Então, quase imperceptivelmente, ele começou a mover as mãos pela superfície, procurando por anomalias, por lugares onde a energia parecia errada. Quando seus dedos roçaram uma seção específica da linha de combustível, algo se registrou. Não uma sensação física exatamente, mas uma consciência intuitiva de que algo não estava certo. Seus olhos se abriram bruscamente. "A linha de retorno secundária de combustível", murmurou ele. "Tem alguma coisa lá." Arthur se aproximou intrigado. "O que você está ouvindo?" Davi franziu a testa, lutando para articular o que era mais sentimento do que som. "É como um sussurro, uma irregularidade, como água fluindo ao redor de uma pedra." Enquanto ele se inclinava para examinar a área mais de perto, a porta lateral se abriu com um estrondo. O inspetor-chefe Guedes entrou, flanqueado por Mendes e outro bombeiro. A expressão do inspetor era uma mistura de impaciência e satisfação preemptiva, como se ele já tivesse ensaiado seu discurso sobre ligar para o comando regional. "E então?", ele exigiu, verificando o relógio de forma pontual. "São quase 8 horas. Davi se endireitou de repente, ciente de quão desgrenhado devia parecer após uma noite sem dormir no chão da oficina. Por um momento, a dúvida ameaçou dominá-lo novamente, mas então ele sentiu a presença firme de Arthur ao seu lado e algo se endureceu em sua determinação. "Preciso de mais tempo", disse ele, sua voz mais forte do que esperava. "Eu encontrei uma coisa." As sobrancelhas de Guedes se ergueram ceticamente. "Encontrou o que exatamente?" Davi hesitou. Ele não conseguia explicar a sutil incorreção que sentira na linha de combustível. Não em termos que um homem como Guedes entenderia ou aceitaria. "Preciso verificar a linha de retorno secundária de combustível", disse ele em vez disso. "Acho que pode haver um bloqueio que não podemos ver de fora." Mendes bufou. "O Jensen já verificou todas as linhas de combustível, 2 vezes." "Não desse jeito", interveio Arthur calmamente. "Não do jeito que o Davi escuta." Guedes olhou do velho para o menino, sua impaciência visivelmente lutando contra uma curiosidade relutante. Finalmente, ele suspirou pesadamente. "Você tem até o meio-dia.
nem um minuto a mais. Enquanto os bombeiros se retiravam para esperar do lado de fora, Davi se virou de volta para o motor, uma mistura de alívio e pressão renovada percorrendo-o. Ele havia encontrado algo, uma pista, um sussurro, uma possibilidade. Mas encontrar o problema era apenas o primeiro passo. Ele ainda tinha que consertá-lo, e para isso ele precisaria ir mais fundo do que qualquer um já havia ido antes. As horas após a partida do inspetor-chefe Guedes passaram em um borrão de intensidade focada. Davi trabalhou com vigor renovado, traçando a linha de retorno secundária de combustível através do interior labiríntico do motor. A chuva lá fora se intensificou, batucando contra o telhado em um ritmo urgente que combinava com seus pensamentos acelerados. A água vazava por uma rachadura no teto, formando uma pequena poça perto da bancada, mas nem Davi nem Arthur pareceram notar. "Me passa a lanterna flexível", chamou Davi de debaixo do caminhão, sua voz abafada pelo metal. Arthur passou-lhe a ferramenta fina, sua ponta de LED iluminando os recessos escuros, onde a linha de retorno de combustível desaparecia no bloco do motor. A linha em si parecia normal, um componente padrão que levava o excesso de diesel de volta ao tanque. A maioria dos mecânicos a tratava como um detalhe, concentrando-se no sistema principal de entrega de combustível. Mas Davi aprendera com Arthur que os motores eram como corpos. Até a menor veia poderia causar uma falha catastrófica se bloqueada. Ao meio-dia, Davi havia traçado todo o comprimento da linha de retorno sem encontrar nenhuma obstrução óbvia. A frustração o corroía enquanto ele emergia de debaixo do caminhão, seu macacão encharcado com uma mistura de graxa, água e suor. "Nada?" perguntou Arthur, oferecendo um sanduíche que Dona Amélia trouxera durante seu intervalo para o almoço. Davi balançou a cabeça, aceitando a comida, mas deixando-a de lado, intocada. "Eu consigo sentir, vovô. Tem algo errado com essa linha, mas não consigo ver." Arthur franziu a testa pensativamente, seu rosto enrugado, vincado pela concentração. "Talvez seja interno, um bloqueio parcial que não seria visível de fora." A ideia se cristalizou na mente de Davi com uma clareza surpreendente. Ele se levantou de um pulo, o sanduíche esquecido. "Precisamos remover a linha inteira. Cortá-la se for preciso." Na hora seguinte, eles trabalharam para extrair a linha de retorno de combustível de sua posição. Era um trabalho delicado, que exigia paciência e precisão para evitar danificar os componentes circundantes. As mãos pequenas de Davi provaram ser inestimáveis, alcançando espaços apertados onde os dedos maiores e artríticos de Arthur não conseguiam manobrar. O inspetor-chefe Guedes retornou exatamente ao meio-dia, parado na porta com os braços cruzados. Seus olhos se estreitaram ao observar o motor parcialmente desmontado. "O tempo acabou, garoto", anunciou ele, embora seu tom carecesse de parte de sua antiga displicência. Talvez a visão de sua dedicação óbvia tivesse suavizado um pouco seu ceticismo. "Só mais um pouquinho", implorou Arthur, endireitando-se com uma careta enquanto suas costas protestavam. "Estamos perto de algo." Guedes hesitou, olhando para o relógio. "O superintendente espera minha ligação às 2. Esse é o seu prazo final absoluto." Quando ele se foi, Davi voltou à tarefa com uma intensidade quase febril. Mendes permaneceu para trás, encostado na parede com uma expressão entre o tédio e a curiosidade relutante. "Você realmente acha que pode consertar o que o Jensen não conseguiu?" perguntou ele, observando Davi trabalhar. Davi não levantou o olhar. Jensen não escutou direito. Mendes bufou, mas não disse mais nada, contente em observar enquanto o menino e seu avô extraíam cuidadosamente a seção final da linha de retorno de combustível. Quando o componente finalmente se soltou nas mãos de Davi, ele o ergueu à luz, girando-o lentamente. "Parece normal", comentou Mendes, desencostando-se da parede para um olhar mais atento. "Por fora", concordou Davi. Ele levou a linha para a bancada e pegou um alicate de corte. Com precisão cuidadosa, ele começou a cortar longitudinalmente ao longo da mangueira de borracha, expondo seu interior pouco a pouco. A primeira seção parecia limpa, assim como a segunda. Mas quando Davi se aproximou do meio da linha, ele diminuiu seus movimentos, prosseguindo com cuidado cirúrgico.
Algo havia mudado em sua expressão. Uma intensificação do foco, uma intensidade que silenciou até mesmo o ceticismo de Mendes. O corte não revelou nada óbvio, até que Davi gentilmente abriu as bordas da mangueira cortada. Lá, preso em uma leve curva, onde a linha se curvava em direção ao motor, havia um pequeno fragmento não maior que um grão de arroz, quase translúcido contra o interior escuro. "O que é isso?" perguntou Mendes, inclinando-se. Davi extraiu cuidadosamente o fragmento com uma pinça e o segurou contra a luz. "Plástico", murmurou ele. "Um pedaço do microfiltro." Arthur se aproximou semicerrando os olhos para ver o minúsculo culpado. Aquele da junção 7 deveria ter sido trocado na última revisão. Davi assentiu, uma mistura de vindicação e alívio o invadindo. O microfiltro, um componente tão pequeno e aparentemente insignificante que a maioria dos mecânicos esquecia que existia, havia se deteriorado com o tempo, soltando um fragmento que se alojou precisamente no lugar errado. Pequeno demais para bloquear completamente o fluxo de combustível, mas grande o suficiente para criar uma obstrução parcial que confundia o sensível sistema de regulação de combustível do motor. Não era de admirar que os testes de diagnóstico tivessem mostrado pressão normal. O bloqueio permitia a passagem de combustível suficiente para registrar nos instrumentos, mas não o suficiente para uma combustão consistente. "Consertar isso vai mesmo resolver?" perguntou Mendes, o ceticismo voltando à sua voz. "Não é o único problema", admitiu Davi, "mas é a raiz. Assim que limparmos isso e verificarmos os outros microfiltros, o motor deve responder à solução de problemas normal." À 1h30, eles haviam substituído todos os 6 microfiltros e remontado a linha de retorno de combustível. Os olhos de Davi ardiam de cansaço, e suas mãos estavam cobertas de cortes e arranhões por trabalhar em espaços apertados. Mas no fundo, onde a dúvida havia se instalado horas antes, uma certeza calma havia se enraizado. Mendes havia chamado o chefe, que estava voltando para o veredito final. Arthur colocou uma caneca de café forte nas mãos de Davi, notando como elas tremiam levemente. "Descanse um minuto", insistiu ele. "Você fez tudo o que podia." Davi bebeu o líquido quente com gratidão, permitindo-se afundar no banquinho ao lado da bancada. A oficina estava silenciosa agora, a chuva tendo diminuído para um suave tamborilar. Pela porta aberta, ele podia ver poças no estacionamento refletindo o céu nublado em espelhos cintilantes. "E se não funcionar?" sussurrou ele, expressando o medo que ainda persistia apesar de sua descoberta. Arthur sorriu, as rugas ao redor de seus olhos se aprofundando. "Então tentamos outra coisa. É isso que os mecânicos fazem. Nós não desistimos." Mas Davi sabia o que estava em jogo. A oficina havia investido quase uma semana neste concerto, tempo que eles não poderiam cobrar se falhassem. O corpo de bombeiros levaria seus negócios para outro lugar. E o Distrito Noroeste perderia seu veículo de emergência até que um substituto pudesse ser providenciado pelo Comando Regional. Um processo que poderia levar semanas no atual clima orçamentário. O som de múltiplos veículos entrando no estacionamento interrompeu seus pensamentos. O inspetor-chefe Guedes havia retornado, mas ele não estava sozinho. Uma pequena multidão de bombeiros o acompanhava, junto com vários vizinhos e até a senhora Fátima da escola municipal. Eles se reuniram do lado de fora da oficina, espiando com expressões que iam da curiosidade ao ceticismo absoluto. "Que plateia!" murmurou Arthur, olhando para fora. A notícia deve ter se espalhado. Davi sentiu seu estômago dar um nó. Uma coisa era falhar na frente de Guedes e Mendes, outra, bem diferente, era decepcionar uma multidão inteira. Ele pousou sua caneca com as mãos trêmulas, de repente incerto novamente, apesar da evidência do fragmento de plástico. "Está na hora, garoto", anunciou Guedes da porta, sua voz ecoando pela oficina, agora silenciosa. "Mostre-nos o que você tem." Arthur apertou o ombro de Davi gentilmente. "Lembre-se do que eu sempre te digo. Confia no que se ouve", completou Davi respirando fundo. Ele se levantou e se aproximou do caminhão de bombeiros, consciente de cada olho, observando seus movimentos. O motor se erguia diante dele,
sua pintura vermelha brilhando opacamente sob as luzes fluorescentes. Em sua mente, Davi já podia ouvir seu rugido, um som de triunfo que vindicaria sua fé em si mesmo e nas lições que Arthur lhe ensinara. Tudo o que ele tinha a fazer era girar a chave, e ou aquele som encheria a oficina, ou o silêncio do fracasso confirmaria todas as dúvidas que já haviam sido lançadas sobre ele. Com mãos firmes que desmentiam sua agitação interior, Davi se preparou para o momento da verdade. A oficina nunca esteve tão cheia. As pessoas se espremiam contra as paredes e a porta, sua respiração coletiva criando uma névoa que pairava no ar frio. Davi reconheceu rostos da vizinhança. O senhor, Pedro da loja de ferragens, a família Silva do mercadinho da esquina, vários professores da escola municipal que devem ter vindo durante o intervalo do almoço. Até a velha Dona Teresa, que raramente saía de seu apartamento acima da lavanderia, estava na porta, apoiada pesadamente em sua bengala. A notícia havia se espalhado pelo distrito noroeste de Ouro Preto. O menino dos Almeida estava tentando o impossível. O caminhão de bombeiros que mecânicos certificados não conseguiram consertar poderia ser salvo por um garoto de 10 anos com as mãos manchadas de graxa e uma determinação inabalável. O inspetor-chefe Guedes abriu caminho pela multidão, seu uniforme impecável apesar da garoa lá fora. 2 horas como combinado, anunciou ele, verificando o relógio com precisão teatral. Vamos ver se seu concerto milagroso se sustenta. Davi limpou as palmas das mãos em seu macacão, deixando manchas escuras no tecido já imundo. Atrás dele, Arthur assentiu encorajadoramente, embora a tensão em sua postura traísse sua própria ansiedade. Eles haviam limpado ou substituído cada microfiltro do sistema, remontado a linha de retorno de combustível e realizado uma sangria completa de todo o sistema de combustível. Em teoria, deveria funcionar. Em teoria. Vai lá, meu filho, chamou Arthur suavemente. Mostra para eles. A multidão ficou em silêncio enquanto Davi subia no banco do motorista do imenso caminhão de bombeiros. O couro rangeu sob seu peso e seus pés mal alcançavam os pedais. O painel se estendia diante dele como o painel de controle de uma nave espacial. Mostradores e interruptores brilhando opacamente na luz fluorescente. Alguém deu uma risadinha. Um som rapidamente silenciado por olhares de reprovação ao redor. Mendes deu um passo à frente, ostensivamente para ajudar, mas Davi balançou a cabeça. Eu alcanço, disse ele, deslizando para a frente no assento. A ignição exigia uma chave especial, uma peça pesada de metal que parecia uma promessa na mão de Davi. Ele a inseriu com cuidado deliberado, sentindo as travas se alinharem com um clique satisfatório. Seu coração martelava contra suas costelas enquanto ele colocava a mão na chave. Este era o momento que o definiria. Ou como um menino que podia ouvir o que as máquinas estavam dizendo, ou como uma criança iludida brincando de ser mecânico. Davi fechou os olhos brevemente, ouvindo o silêncio, a respiração expectante da multidão, seu próprio sangue correndo em seus ouvidos. Então, com um movimento rápido e decisivo, ele girou a chave. Por uma terrível batida de coração, nada aconteceu. O silêncio se estendeu, elástico e agonizante. Então veio um som. Não o rugido triunfante que ele imaginara, mas uma tosse fraca, um engasgo que morreu quase imediatamente. Alguém na multidão suspirou. A boca de Guedes se contraiu em uma linha fina de ceticismo confirmado. Davi sentiu o sangue sumir de seu rosto. Ele girou a chave novamente, mais desesperadamente desta vez. Novamente, o motor tossiu fracamente antes de silenciar. Não está recebendo combustível suficiente na ignição inicial, murmurou Arthur ao lado do caminhão. O sistema precisa escorvar depois de ser completamente drenado. Davi assentiu, entendendo imediatamente. O conserto estava correto, mas depois de desmontar e sangrar o sistema, o combustível precisava de tempo para reabastecer completamente todas as câmaras. Ele pressionou levemente o pedal do acelerador. Não o suficiente para afogar o motor, mas o suficiente para aumentar o fornecimento de combustível ao sistema de injeção. Tente de novo, disse Guedes, sua voz presa entre a impaciência e algo que poderia ter sido o primeiro lampejo de respeito.
Última chance. Davi respirou fundo, segurou o ar e girou a chave mais uma vez. Desta vez, a tosse se tornou um engasgo, o engasgo um rosnado. E o rosnado se transformou em um rugido estrondoso que sacudiu as paredes da oficina. O motor havia despertado, não com relutância, mas com toda a potência de seu projeto. Fumaça preta saiu do cano de escape, limpando rapidamente para uma emissão limpa, à medida que o diesel queimava corretamente pela primeira vez em dias. A multidão explodiu em aplausos. Dona Amélia bateu suas mãos empoeiradas de farinha, deixando marcas brancas em seu avental. O Sr. Pedro assobiou entre os dedos. Até a Dona Teresa bateu sua bengala no chão de cimento em aprovação. Davi ficou congelado no banco do motorista, a mão ainda na chave, incrédulo apesar da vibração do motor sob ele e do barulho ensurdecedor que enchia a oficina. Ele havia conseguido. Ele havia ouvido o que a máquina estava tentando lhe dizer. Havia encontrado a minúscula obstrução que mecânicos profissionais com anos de treinamento haviam ignorado. O rosto de Arthur apareceu na janela, dividido por um sorriso que apagou décadas de suas feições envelhecidas. "Eu te disse", ele gritou por cima do rugido do motor. "Genial, meu filho, genial!" Davi desceu da cabine com as pernas bambas, quase tropeçando quando seus pés tocaram o chão. A multidão convergiu ao seu redor, não apenas vizinhos agora, mas os bombeiros também, seu ceticismo anterior transformado em admiração espantada. Mendes deu-lhe um tapa nas costas forte o suficiente para fazê-lo cambalear. "Inacreditável", ele repetia. Absolutamente inacreditável. Através do aperto de corpos, Davi viu o inspetor-chefe Guedes parado um pouco à parte, sua expressão inescrutável. O olhar do homem se moveu do motor roncando para o menino pequeno com óculos manchados de óleo, como se estivesse recalculando algo fundamental sobre o mundo. Finalmente Guedes deu um passo à frente. A multidão se abriu, as conversas morrendo no meio da frase. Ele parou diante de Davi, imponente sobre ele, seu bigode se contraindo levemente. "Em 30 anos na corporação", começou ele, sua voz ecoando sem esforço sobre o barulho do motor. "Eu nunca vi nada parecido com isso." Ele estendeu a mão, não o gesto superficial de um adulto agradando uma criança, mas o reconhecimento genuíno de um profissional para outro. "O departamento lhe deve uma, garoto." Davi encarou a mão oferecida por um momento antes de apertá-la, seus dedos menores quase desaparecendo no aperto calejado de Guedes. "Eu só escutei", disse ele simplesmente. "Bem, você ouviu algo que o resto de nós não ouviu", respondeu Guedes. "Isso é um dom raro." Como se fosse um sinal, a porta lateral se abriu bruscamente, admitindo um homem magro com uma câmera e uma mulher segurando um bloco de notas. Davi reconheceu o logotipo no colete da mulher, o Diário de Minas, o maior jornal da cidade. "Rebeca Matos, notícias locais", anunciou a mulher, examinando a cena com o olho treinado de uma jornalista que sente uma história. "O que está acontecendo aqui?" Antes que alguém pudesse responder, Dona Amélia deu um passo à frente, o rosto corado de excitação. "Este menino acabou de salvar nosso corpo de bombeiros", declarou ela. "Consertou um motor que os mecânicos profissionais desistiram." As sobrancelhas da repórter se ergueram ceticamente, mas quando ela olhou para o inspetor-chefe Guedes e recebeu um aceno de confirmação, sua expressão mudou para uma de interesse aguçado. Ela se aproximou de Davi, bloco de notas em punho. "Isso é verdade, jovem? Você consertou este caminhão de bombeiros sozinho?" Davi olhou para Arthur, desconfortável com a atenção repentina. "Meu avô ajudou", disse ele, a lealdade superando a precisão. "Fizemos isso juntos." Arthur balançou a cabeça, empurrando Davi gentilmente para a frente. "Foi tudo ele", disse ele à repórter. "Eu só lhe entreguei as ferramentas." O fotógrafo circulou o caminhão, tirando fotos de vários ângulos. "Tira uma do garoto com o chefe", gritou ele para Rebeca, "e uma com o avô dele." Davi se viu posicionado ao lado do motor ainda em funcionamento, a mão do inspetor-chefe Guedes em seu ombro, Arthur de pé orgulhosamente do outro lado. O flash da câmera disparou, capturando o momento em uma explosão de luz. "Como você diagnosticou o problema quando mecânicos treinados não conseguiram?" perguntou Rebeca, a caneta pairando sobre seu bloco. Davi hesitou.
lutando para articular algo que parecia tão natural para ele quanto respirar. Eu escutei, disse ele finalmente. Não apenas com meus ouvidos, com... Ele colocou a mão sobre o coração, incapaz de encontrar as palavras certas. O garoto tem um dom, interveio Guedes, surpreendendo a todos com sua veemência. Uma intuição mecânica que eu não via há 30 anos de serviço. Sem ele, este distrito teria perdido seu único caminhão de bombeiros. Mais perguntas se seguiram, mas Davi mal as ouviu. Ele estava observando os bombeiros circulando o caminhão, realizando verificações, preparando-o para sua inspeção atrasada. Seus movimentos eram respeitosos agora, quase reverentes, como se o motor tivesse se transformado de um equipamento envelhecido em algo milagroso. De certa forma, tinha sido. Não pelo conserto em si, uma coisa simples no final, mas pela fé que guiou as mãos de Davi quando todos os outros haviam desistido. Enquanto a excitação continuava ao seu redor, Davi sentiu o braço de Arthur envolver seus ombros. "Orgulho de você, meu filho", murmurou o velho, sua voz embargada de emoção. Davi se aninhou ao lado de seu avô, de repente sobrecarregado. A noite sem dormir, a pressão, o triunfo, tudo desabou sobre ele em uma onda que o deixou tremendo levemente. "Eu não teria conseguido sem o Senhor", sussurrou ele. "Tudo o que eu sei, o Senhor me ensinou." Arthur apertou seu ombro. "Algumas coisas não podem ser ensinadas", respondeu ele suavemente. "Algumas coisas você nasceu sabendo." A repórter ainda estava rabiscando notas. O fotógrafo ainda capturando imagens, a multidão ainda zumbindo com conversas animadas. Mas naquele momento, envolto no braço de seu avô ao lado do motor roncando firmemente, Davi sabia que havia descoberto algo mais valioso do que habilidade mecânica ou reconhecimento público. Ele havia encontrado seu lugar no mundo, não como um menino invisível que se escondia de provocações e desaprovação, mas como alguém com um dom que importava, com uma voz que merecia ser ouvida. O Diário de Minas publicou a história na primeira página na manhã seguinte. "Menino mecânico salva corpo de bombeiros", proclamava a manchete acima de uma fotografia de Davi ao lado do reluzente caminhão vermelho, com a mão do inspetor-chefe Guedes em seu ombro. O artigo detalhava como um menino de 10 anos havia tido sucesso onde mecânicos profissionais haviam falhado, descrevendo a extraordinária intuição mecânica e a notável perseverança de Davi. Ao meio-dia, 3 emissoras de televisão locais haviam enviado repórteres para entrevistar o mecânico milagroso de Ouro Preto. Davi, sobrecarregado com a atenção, retirou-se para o santuário familiar da oficina, onde podia se perder no ritmo reconfortante da manutenção de rotina e dos consertos simples. Mas o mundo se recusava a deixá-lo em paz. Carros começaram a chegar, não apenas do bairro, mas de toda Ouro Preto e além. Um taxista de Mariana, cujo veículo fazia um barulho estranho que ninguém conseguia diagnosticar. Uma enfermeira do Hospital Santa Casa, cuja velha Paraty morria toda vez que chovia. Um fazendeiro da Serra do Caraça, com um trator que dava estouros alarmantes, apesar de 4 tentativas de conserto separadas. "Eu li sobre o seu menino no jornal", diziam a Arthur, olhando ao redor em busca de um vislumbre de Davi. "Dizem que ele consegue ouvir o que há de errado com os motores." Arthur não recusava ninguém, embora insistisse em expectativas realistas. "Ele ainda está aprendendo", explicava ele, "e ainda é uma criança. A escola vem primeiro." Mas nos fins de semana e depois das aulas, Davi trabalhava ao lado de seu avô, aceitando gradualmente seu novo status na comunidade. As provocações na escola não pararam completamente. As crianças podem ser cruéis, especialmente com aqueles que se destacam, mas diminuíram diante da confiança silenciosa de Davi e do respeito relutante dos adultos. 3 semanas após o incidente do caminhão de bombeiros, Arthur convocou uma reunião de família em sua pequena cozinha. Eliane sentou-se à mesa de madeira arranhada, ainda vestindo seu uniforme de faxineira, a exaustão gravada nas linhas ao redor de seus olhos. Davi empoleirou-se em um banquinho, imaginando o que poderia motivar tal formalidade em sua casa, geralmente casual. "Tomei uma decisão", anunciou Arthur, colocando 3 canecas de café na mesa. "Vou mudar o nome da oficina." Eliane franziu a testa.
Arthur em Filho é o nome há 30 anos, pai, desde que o senhor e o Miguel começaram. Arthur assentiu, pegando um envelope no balcão. Exatamente. E o Miguel já se foi há 4 anos. É hora de uma mudança. Ele deslizou um pedaço de papel sobre a mesa. A nova placa será instalada na próxima semana. Davi se inclinou para ver o desenho. Em letras garrafais, lia-se: Almeida em Neto, diagnóstico e reparo mecânico. Vovô, começou ele, incapaz de encontrar palavras para a emoção que crescia em seu peito. Os olhos de Arthur se enrugaram nos cantos. É o seu nome ali agora, meu filho, oficialmente. E quando você estiver pronto, quando terminar a escola e o treinamento adequado, será a sua oficina. Eliane estendeu a mão sobre a mesa para apertar a mão de seu sogro. Tem certeza? O senhor trabalhou tanto para mantê-la funcionando? Tenho certeza, respondeu Arthur com firmeza. O Davi salvou mais do que um caminhão de bombeiros naquele dia. Ele salvou o nosso negócio. Ele tomou um gole de seu café, fazendo uma leve careta enquanto a artrite inflamava em seus dedos. Além disso, essas mãos velhas não vão durar para sempre. Melhor planejar o futuro agora. O futuro. Ele se estendia diante de Davi como uma estrada aberta, não estreita e restrita como parecia antes, mas larga e cheia de possibilidades. Escola, depois treinamento adequado, talvez um diploma de engenharia se conseguissem arcar financeiramente. E sempre, a oficina esperando, seu nome já na placa. A nova placa atraiu ainda mais clientes. A notícia se espalhou para além de Ouro Preto, para cidades e vilarejos vizinhos. As pessoas dirigiam por horas para ter seus veículos diagnosticados pelo menino com o dom especial. Alguns ficavam desapontados ao encontrar uma criança comum em um macacão manchado de óleo, em vez do milagreiro que haviam imaginado. Outros reconheciam o talento raro por trás do comportamento quieto e da aparência despretensiosa de Davi. O inspetor-chefe Guedes tornou-se um visitante regular, trazendo não apenas os veículos do Corpo de Bombeiros, mas sua própria motocicleta clássica para manutenção. O garoto mexeu nela uma vez, dizia ele a quem quisesse ouvir, e nunca funcionou melhor. Numa noite no final de setembro, enquanto o verão se transformava em outono, Davi e Arthur sentaram-se em cadeiras dobráveis do lado de fora da oficina. O trabalho do dia estava feito. O último cliente já havia ido. O ar cheirava a metal esfriando e as primeiras folhas caídas, com um toque de fumaça de lenha da chaminé de alguém. Acima deles, as estrelas surgiam no céu escurecendo, visíveis apesar das luzes da cidade de Ouro Preto. Eles costumavam sentar-se assim quando o tempo permitia. Um silêncio companheiro entre eles, sem necessidade de conversa constante. Esta noite, no entanto, Davi tinha uma pergunta que vinha se formando desde aquele dia crucial com o caminhão de bombeiros. Vovô, disse ele, sua voz pensativa no crepúsculo crescente, o senhor acha que eu sempre vou conseguir ouvir o que as máquinas estão dizendo? Arthur considerou a pergunta, tomando um gole lento de sua caneca de café. O vapor subia, fantasmagórico na luz que se esvaía. Isso depende, respondeu ele finalmente. Depende de quê? De você continuar escutando. Arthur pousou sua caneca no cimento ao lado de sua cadeira. Não é só sobre ouvir com os ouvidos, Davi. É sobre prestar atenção com tudo o que você tem. Sua mente, suas mãos, seu coração. A maioria das pessoas para de ouvir à medida que envelhece. Elas ficam ocupadas, distraídas. Elas esquecem como realmente prestar atenção. Davi assentiu, compreendendo. Ele tinha visto isso acontecer com seus professores, com os pais de seus colegas, até mesmo com alguns dos mecânicos que vinham consultar sobre casos difíceis. Eles olhavam sem ver, ouviam sem escutar, tocavam sem sentir. Eu não quero esquecer, disse ele baixinho. Arthur sorriu, as linhas em seu rosto se aprofundando no crepúsculo. Então você não vai. Enquanto você escutar com o coração, nunca perderá esse dom. Uma brisa fresca agitou as folhas da amendoeira que pairava sobre a oficina. À distância, o tráfego zumbia na rua direita, pontuado ocasionalmente pelo lamento de uma sirene. Os sons comuns de Ouro Preto ao entardecer, um pano de fundo para sua conversa extraordinária. Sabe,
continuou Arthur. O que você fez com aquele caminhão de bombeiros não foi só sobre consertar um motor. Davi olhou para seu avô, curioso. O que o senhor quer dizer? Você mostrou às pessoas algo importante, que às vezes as respostas que precisamos não são óbvias. Elas estão escondidas como aquele pedacinho de plástico na linha de combustível. Você tem que se importar o suficiente para olhar mais fundo, para escutar com mais atenção, para continuar tentando quando todo mundo já desistiu. Ele estendeu a mão para bagunçar o cabelo de Davi afetuosamente. Essa é uma lição que vale a pena aprender, seja consertando motores ou qualquer outra coisa na vida. A sabedoria daquelas palavras se assentou sobre Davi como um cobertor confortável. Ele se recostou em sua cadeira, olhando para as estrelas que surgiam. Nas semanas desde o incidente do caminhão de bombeiros, ele começara a entender que seu dom não era alguma habilidade mágica, mas sim uma extensão extraordinária de algo que todos possuíam: a capacidade de se importar profundamente, de prestar atenção completa, de se conectar com o mundo de maneiras que transcendiam o superficial. A senhora Fátima o havia chamado de lado depois da aula na semana anterior, sua expressão invulgarmente séria. Eu estive pensando sobre o que você fez, Davi, disse ela, e eu percebi uma coisa. Eu preciso ouvir melhor meus alunos, realmente ouvir do jeito que você ouviu aquele motor. Às vezes, as coisas mais importantes são aquelas que não estão sendo ditas em voz alta. Conversas semelhantes haviam acontecido com Mendes, com o Sr. Pedro, até mesmo com alguns dos meninos que antes o provocavam impiedosamente. Algo sobre a conquista de Davi havia ressoado além do milagre mecânico em si, tocando as pessoas de maneiras inesperadas. O senhor acha que é por isso que tanta gente vem à oficina agora? Perguntou Davi, expressando o pensamento em voz alta. Não apenas porque precisam de seus carros consertados, mas porque querem esperança, completou Arthur quando Davi parou. Eles querem acreditar que os problemas têm soluções, mesmo quando não são óbvios. Que nada está verdadeiramente quebrado sem conserto se você se importa o suficiente para consertar. A simplicidade e a verdade daquela declaração pairaram no ar entre eles. Davi fechou os olhos, ouvindo os sons familiares da oficina esfriando, o tic-tac do metal se contraindo, o gotejar suave de água de um carro recém-lavado, o coro distante da cidade além, cada som claro e distinto, uma voz falando diretamente com ele. Nada é impossível, murmurou ele, repetindo as palavras que haviam se tornado uma espécie de mantra desde aquele dia com o caminhão de bombeiros. Não se você se importa o suficiente para tentar. Arthur assentiu, a satisfação evidente em seu rosto envelhecido. A lição havia sido aprendida, passada de uma geração para outra como a mais preciosa das heranças. Não apenas conhecimento mecânico, mas uma filosofia de vida, de atenção, de cuidado, de fé na própria capacidade de tornar inteiras as coisas quebradas. Enquanto a escuridão se instalava completamente sobre Ouro Preto, avô e neto sentaram-se juntos, cercados pelas ferramentas de seu ofício e pela evidência silenciosa de seu dom compartilhado. Acima deles, as estrelas continuavam a surgir, luzes distantes na vasta escuridão, cada uma um testemunho do poder da persistência, do milagre das coisas que brilham intensamente contra todas as probabilidades. Na oficina atrás deles, a placa de Almeida e Neto capturava a última luz do dia, sua tinta fresca brilhando com promessa, não apenas para um negócio, mas para um legado de ouvir as vozes que os outros não podiam ouvir e encontrar soluções onde os outros viam apenas problemas. Um futuro construído sobre o entendimento de que, às vezes, a habilidade mais importante não era saber como consertar as coisas, mas acreditar que elas poderiam ser consertadas em primeiro lugar.